Jornalismo independente, pluralidade e análise de qualidade. Apoie o nosso projeto. Seja membro do canal My News. Um dos maiores desafios para o agro brasileiro hoje é a questão ambiental. O setor está mobilizado para tentar melhorar a imagem do Brasil lá fora, já que existe uma pressão de compradores para que a questão do meio ambiente seja resolvida. É tarefa hercúlea com o aumento de queimadas e desmatamento que a gente tem acompanhado. Hoje eu vou conversar sobre este e outros temas com Roberto Rodrigues, que já foi ministro da Agricultura, secretário da Agricultura de São Paulo, presidente de diversas organizações, participou de diversos conselhos de empresas e conhece profundamente o agronegócio. E ele é professor. Como ele diz, é ex de muita coisa, mas o que ele foi, é e sempre será, é professor. Foi professor da Unesp e hoje é professor da Fundação Getúlio Vargas. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, Roberto. Eu queria começar perguntando, você que fala com o setor diariamente, que faz parte do agronegócio há muitos anos, o setor vai conseguir convencer o presidente e o ministro do Meio Ambiente de que é preciso combater incêndios e desmatamento? Bom, eu acho que eles estão convencidos disso aí, porque é uma coisa tão óbvia, né? O desmatamento ilegal aumentou muito nos últimos anos no Brasil. E os incêndios criminosos também aumentaram, e são coisas que se somam. A invasão de terra também ilegal, não cumprimento de contratos também, que é ilegalidade. São fatos ligados a não cumprimento de leis e que não são praticados por produtores rurais. O produtor rural brasileiro é um legalista por definição. O Código Florestal brasileiro é o mais rigoroso do mundo, todo mundo sabe disso, não há nenhuma novidade nisso aí. Então, o problema está ligado a aventureiros e outro tipo de descumpridores da lei que afetam a nossa imagem de maneira destrutiva. Mas, Roberto, mas a ação que o governo está fazendo não está surtindo efeito, enfim, porque há uma pressão internacional, quer dizer, o setor não está enfrentando ali, não está com medo de ter perder mercado por conta disso? Preocupa sim, é um fator preocupante. O próprio acordo bilateral entre a União Europeia e Mercosul, que é o maior acordo comercial da história contemporânea e que interessa profundamente aos dois blocos, profundamente mesmo, em termos de renda, geração de emprego, comércio, etc., tem sido ameaçado, entre aspas, por grupos ou até governos da União Europeia por causa dessa questão da imagem. Por outro lado, Mara, a agricultura profissional brasileira é extremamente sustentável. Se me permitir dar dois números para você aqui, para mostrar isso com exagero de argumento. Vou dar dois números. Um é ligado à produção de grãos no Brasil. No plano Collor, até hoje, eu uso muito o plano Collor, porque até o plano Collor, Mara, você lembra disso? Não, você não lembra, mas você sabia disso aí quando você estudava economia. No plano Collor foi em 1990, 15 de março de 1990, até agora são 30 anos passados. A minha renda, eu, produtor rural, metade da minha renda era overnight. Então, muito mais do que um bom agrônomo, um bom técnico, é bom você ter um amigo do bom gerente do banco, porque o meu dinheiro aplicado no banco dava mais do que a minha atividade rural. Então, não havia interesse em tecnologia. O interesse era a cidadania financeira. Bom, de lá para cá, logo depois, com o Plano Real em seguida, 30 anos, olha esses números, Mara. A área plantada com grão no Brasil cresceu 74%. 74% nesses 30 anos. E a produção de grãos cresceu 346%. Mais de 4 vezes e meia mais produção do que a área plantada, porque a tecnologia que foi incorporada no Brasil. Mais do que esse número, que é um número extraordinário, tem um outro ligado a ele, que é o seguinte. Nós cultivamos no Brasil hoje 66 milhões de hectares com grãos. Na verdade, são 49 milhões. Só que onde faz 2 safras, até 3 safras em algum lugar, a soma das 2 safras é 66 milhões de hectares por ano cultivados com grãos. Se nós tivéssemos hoje a produtividade do Plano Collor há 30 anos atrás, seriam necessários mais 103 milhões de hectares para colher a safra desse ano. Mas, não é chegar a 103, teria que chegar a 160, 170 milhões de hectares. Então, isso mostra uma sustentabilidade na veia. Sem falar
no etanol, que emite 11% do CO2 que a gasolina emite, sem falar nas florestas plantadas. Nós temos hoje mais de 8 milhões de florestas plantadas no Brasil, um negócio espetacular e muito rápido. Sem falar, tecnologias novas estão surgindo com a integração da agropecuária-floresta, que vem dominando hoje, que foi lançada por mim há 14 anos, já tem hoje 11 milhões de hectares no Brasil. O produtor rural brasileiro é sustentável e é empreendedor. Agora, infelizmente, você tem toda a razão. Aventureiros e criminosos que não são da área perturbam a nossa imagem com crimes e ilegalidades. Mas o fato, Roberto, é que o governo, e principalmente o ministro do Meio Ambiente, quer dizer, que na verdade cumpre ordens ali do presidente, está alinhado com a política que o presidente quer, não tem sido muito bem sucedido, ao contrário, de mostrar para o mundo que nós temos um comprometimento ambiental. Pelo contrário, estamos todos vendo um retrocesso nos avanços ambientais que o Brasil tinha e que mostrava para o mundo inteiro. O que acontece na Amazônia, o que acontece no Pantanal, isso impacta diretamente o agronegócio. E aí esse lado do agronegócio, esse lado A do agronegócio, né? Que tem eficiência, que tem produtividade, que tem tecnologia, que é admirado no mundo e tal, ele acaba submergindo nas notícias do que está acontecendo na Amazônia e no Pantanal. Eu não diria que submerge. E, por outro lado, também, você tem razão, né, nesse aspecto da comunicação inadequada, mas, por outro lado, também o presidente da República nomeou o vice-presidente para comandar um Conselho da Amazônia com todas as responsabilidades para fazer cumprir a lei. No fundo, é uma questão, Mara, de cumprimento da lei. A lei de desmatamento, a lei fundiária, a lei do Código Florestal, é cumprir a lei. E o que está hoje em jogo é a capacidade do vice-presidente, em termos de recursos financeiros, recursos humanos, estrutura adequada, para fazer o papel dele de cumprir a lei e, com isso, mostrar que, primeiro, nós reconhecemos que existem erros que não são erros do produtor, mas erros que afetam a imagem do produtor. E, segundo, que vamos combatê-los. Agora, depende muito de que essas questões, gente, dinheiro e estrutura, realmente sejam disponibilizados para o vice-presidente da República. Você é um líder do setor, enfim, que conhece profundamente o setor. Sim, é um nome que é referência no setor. O vice-presidente já te chamou para conversar, enfim, a ministra, o governo, você tem algum interlocutor, você tem conversado sobre isso com o governo? Eu sou muito próximo da ministra Tereza Cristina, da Agricultura, né? É uma pessoa extraordinária, ela é agrônoma como eu, produtora rural como eu, então uma gestão ligada ao agronegócio muito próximo e é parlamentar, então é uma pessoa que conhece muito bem os temas todos em jogo no processo. Então eu sou muito próximo a ela, tenho um contato razoável com ela, inclusive ela criou um conselho assessor lá do qual eu participo. Já o vice-presidente não, eu tive com ele 2 vezes, 2 reuniões online para tratar de outros temas que não fossem tema da Amazônia, outros temas correlatos à agricultura, mas não conheço pessoalmente, nem ao presidente. E esse conselho, a questão ambiental faz parte da pauta desse conselho que você participa? É o Conselho Nacional de Política Agrícola, então incorpora todos os temas que de uma forma ou de outra interfere na atividade rural brasileira. E há uma preocupação, quer dizer, a questão do meio ambiente está na pauta. A questão do meio ambiente, Mara, é uma questão que transcende a pauta do governo brasileiro. O meio ambiente é hoje uma questão recorrente, implantada definitivamente, graças a Deus, em toda a juventude global. E por essa razão, não é uma questão transitória ou de moda, é uma questão que vai ficar 40, 50 anos aí no temário, porque essa juventude está chegando hoje com 15 a 20, 25 anos, vai mandar no mundo nos próximos 40 anos. Então é um tema absolutamente central para a humanidade. Graças a Deus que está dessa forma sendo tratado. O que importa mesmo agora é a gente separar o joio do trigo, o que é verdade do que é falso, e combater os fatores reais que afetam o meio ambiente no Brasil e no mundo todo. Então, portanto, é claro que esse tema está presente em discussões em qualquer ministério brasileiro.
Que conselho você daria para o ministro do Meio Ambiente, Roberto? Eu passei a idade de ser conselheiro já, esse negócio de conselho não é comigo dar conselho, não. Mas eu acho que ele está tentando fazer uma coisa muito importante. Hoje aconteceu um fato, a partir de uma live hoje de manhã, Mara, só para dar uma resposta com uma simbologia bastante clara. Uma pessoa me questionou pelo fato da agricultura consumir muita água. A agricultura consome muita água. A agricultura não consome água. A agricultura usa água. O senhor já viu um pé de milho verde? Claro que eu já vi. Não, um pé de milho verde tem entre 65% e 70% de água. Aquilo é água pura, né? Com um pouco de fibra, clorofila, etc. Agora, quando termina o ciclo do milho e acaba o milho verde, aquilo vira um milho seco, que se desintegra e vira poeira. Ora, onde é que está a água que estava lá dentro? Sumiu? Quem comeu aquela água? Ninguém comeu. A planta usou a água para nascer, se desenvolver, produzir, e depois ela devolve a água coada, melhorada, para a natureza. Ou sob a forma de nuvem, ou sob a forma de lençol freático, mas a água devolve. A única água que a planta de milho usou foi produzir um milho verde para a gente comer, ou para o frango comer o milho para a gente comer o frango depois. Então, a única água que sai do milho, ou da agricultura em geral, é aquela que alimenta o ser humano. Agora, na cidade, não. Na cidade, que falta saneamento básico para aumentar a população brasileira, água do esgoto, essa é completamente diferente. Essa sim que é perdida e desperdiçada. Então, a agricultura não consome, ela usa a água e depois devolve. A parte que na cidade a coisa realmente é muito mais complicada. Então, respondendo a tua pergunta, eu vejo muito o rapaz, o Ricardo Salles, nosso ministro do Meio Ambiente, falando sobre isso, né? Então, ele tem uma preocupação consistente em relação a esse fato, que me ocorreu hoje, esse fato, né? De manhã. Mas eu penso que eu vou dar um conselho, não um conselho, eu acho que precisa comunicar melhor. Bem, vamos agora falar sobre dólar. Como é que o dólar alto está influenciando diretamente na mesa dos brasileiros? Nossos produtos agrícolas ficaram mais baratos e os chineses vieram com tudo. O reflexo foi um aumento da soja aqui, que acabou impactando em outros produtos, como arroz, por exemplo. O governo zerou o imposto de soja e milho fora do Mercosul. É um jeito de tentar regular este mercado? É um jeito de ajudar a melhorar. Essa tua pergunta, para mim, é a pergunta mais importante do agronegócio brasileiro contemporâneo, atual, hoje, dessa semana, né? E ela tem a ver com uma questão extraordinária, que é a famosa lei da oferta e da procura, que ninguém conseguiu revogar até hoje e não vai revogar jamais. O que aconteceu com grãos no Brasil? 2 fatos. Você citou um deles claramente: câmbio, né? De repente, embora os preços em dólar lá fora não estejam diferentes do que sempre foram, estão muito alinhados, um pouco mais altos por causa da demanda, que é outro tema, embora lá fora os preços em dólar estejam muito parecidos com o que é normalmente, o preço em real explodiu, por causa de um câmbio a 5,40, 5,50, 5,35, seja como for. Esse é um lado que levantou os preços extraordinariamente para o mercado interno e, portanto, transformou a exportação numa coisa atraente, uma coisa ótima, muito mais rentável do que trabalhar internamente com o real do que com o dólar. E, por outro lado, explodiu a demanda, fundamentalmente na China. A China, que tem seu 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, e que faz estoque de produtos, porque tem que garantir segurança alimentar esse povo todo de maneira sistemática e permanente, teve problemas brutais. O mais brutal foi do ano passado, você acompanhou muito bem isso aí, foi a peste suína africana. A peste suína africana fez com que a China abatesse 45% do seu rebanho de suíno, que é a carne mais consumida no mundo e é a carne consumida na China. Resultado, com esse brutal abatimento, eles foram obrigados, primeiro, a acabar com aquele sistema de cada pessoa da roça tinha o seu quintalzinho e um porquinho lá que era tratado com o resíduo da casa. Acabou isso aí, porque isso, obviamente, cria um centro de infecção brutal. E acabou com isso e está fazendo hoje criações gigantescas, né, que vão recuperar a produção interna deles para o mercado interno em 2 ou 3 anos. Isso implica no quê? Grão, precisa comprar grão. Antes, cada um tinha o seu porquinho lá, 1 milhão de gente tinha o seu porquinho, e ele comia o que saía debaixo do resto de comida, outros resíduos que tinha na casa. Agora não, agora é grão mesmo. Então, a demanda por grão na China
explodiu, bem como a demanda por carnes, porque não tem carne de porco nos próximos 3 anos para suprir a demanda chinesa. Então, carne de frango, carne bovina, até carne de porco de outros países do mundo também, passaram a ser importadas pela China. E essas carnes só são produzidas com grão. Proteína animal é grão transformado em bicho. É tão claro como água, tá certo? Então, esses dois fatores, a demanda asiática, com essa para a China, mas também Indonésia, Vietnã, Filipinas, Malásia, etc., toda a Ásia, e vindo aí a Índia atrás desse trem da alegria aí, a demanda explodiu e o câmbio explodiu também. De modo que, de repente, os preços ficaram muito atraentes para a exportação do Brasil e os volumes demandados foram extraordinários. Arroz é um caso típico. O Brasil, há muitos anos, não produz o arroz suficiente para o nosso consumo. Não produzimos aí 95% do arroz do consumo. O resto vem do Uruguai, da Argentina, mas é uma coisa tradicional, não tem a menor dificuldade. O Mercosul está aqui entre irmãos, estamos muito bem. De repente, com esse câmbio, ficou interessante exportar arroz no Brasil. O arroz é um produto tão interessante, Mara, olha que coisa engraçada. É um dos produtos mais produzidos do mundo, porque todo mundo consome arroz. Mas só 10% da produção mundial de arroz é exportada. É tudo consumido no mercado interno. E nós somos o primeiro que consome tudo que plantamos aqui. De repente ficou simpático exportar arroz. Aí teve o câmbio, a demanda e a demanda interna que explodiu por causa do auxílio que o governo deu para milhões de consumidores brasileiros que passaram a comer mais e melhor. Então, subiu o arroz. Portanto, é tudo lei da oferta e procura. Olhando esse cenário que você explicou para a gente, e a perspectiva das safras e clima, enfim, qual é o impacto que você acha que os alimentos vão ter nos índices de inflação nos próximos meses, enfim, porque a gente já está notando uma pressão forte de alimentos nos índices de inflação. Isso vai permanecer e vai aumentar? Olha, tudo indica que não. Por que tudo indica que não? Por primeira razão, é que a safra de verão vai se plantar agora. A partir de outubro, planta safra de verão no Brasil inteirinho. E é a maior área plantada da nossa história. Então, produtores vão plantar mais áreas do que em anos anteriores. De modo que, se o tempo correr bem, teremos uma super safra. Segundo, compramos insumos agrícolas como nunca. Como as safras foram remuneradoras nos últimos 2 anos, por causa dos temas já tratados, o produtor buscou a maior tecnologia possível. Mais fertilizantes, mais defensivos, semente melhor, máquinas melhores, mais modernas, tudo para aumentar a produtividade por hectare. Então, as variáveis existentes hoje indicam um aumento de oferta e, portanto, redução inflacionária. Mas, hoje, tem toda a razão, hoje nós estamos exportando carne como nunca. Você tem uma ideia? Olha que coisa extraordinária, Mara. O mundo inteiro, durante a pandemia, sofreu problemas econômicos de consumo reduzido, tal coisa, e o comércio internacional diminuiu bastante. O Brasil é um dos únicos países agrícolas importantes do mundo que aumentou as exportações, mas aumentou muito as exportações. Para você ter uma ideia, até 30 de setembro, no ano passado, nós exportamos 74 milhões de toneladas de soja. Isso não foi 94, 20 milhões a mais. Em plena pandemia, que é todo mundo com problema de logística, infraestrutura, armazém, container, navio, etc., nós aumentamos exportações. Aumentamos exportações de carne também, espetacular. E de açúcar, aumentamos assim, 54% de exportação de açúcar. E algodão, o Brasil é hoje, esse ano, é o maior produtor mundial de algodão, exportando 75% da sua produção. Então, é um negócio impressionante a capacidade que o Brasil teve de dar a volta, entre aspas, na pandemia e aumentar a exportação, sem desabastecer. Ninguém ficou desabastecido no Brasil. Então, esse tema mostrou uma capacidade que transcende a nossa reconhecida capacidade de produzir. O Brasil produz bem, mas não sabe vender. Soubemos vender. É um país que cresceu mais nas exportações. Então, tudo indica, dadas as variáveis que eu te coloquei, que nós teremos uma oferta abundante. Hoje mesmo veio uma conversa do secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura dizendo não vai faltar nada no Brasil. Tranquilo. Que a safra está sendo plantada agora, daqui a 3, 4 meses, a produção novinha está no mercado por aí. Você falou sobre o peso do auxílio emergencial na demanda dos alimentos.
Com o auxílio reduzido e a incerteza se ele vai continuar ou não, você acha que será necessária a intervenção do governo em algum momento para garantir segurança alimentar? Eu acho que o governo fez o que ele podia fazer, que era tirar a tarifa de soja e milho, bem como do arroz já tinha tirado lá atrás. Eu acho que isso é o que é preciso fazer num país de economia de mercado como é o Brasil. Mais do que eles vão fazer. Bom, agora, por exemplo, tenho ouvido queixas de produtores de frangos e de suínos, está faltando milho, porque exportou muito milho, não tem milho para eles. Vai fazer o quê? O milho que tem no mundo está sendo procurado por outros países também. Então, não vamos buscar o que tem de milho disponível, vai ter que procurar alternativa, tem que dar sorgo em vez de milho, tem que dar quileira de arroz em vez de soja, vai ter que dar outros produtos para compensar esse fato. Eu tenho uma história para te contar, se tiver paciência para me ouvir, Mara, que acho que é muito interessante nesse aspecto aí. Eu assumi o Ministério da Agricultura dia 1º de janeiro de 2003. 1º de janeiro de 2003. O que tinha acontecido? Olha que coisa interessante e que história emblemática. Em 2002, nós tínhamos tido uma safra de milho recorde. Espetacular. Espetacular. E, como a oferta foi muito grande, os preços despencaram. E despencaram abaixo do preço mínimo. O preço mínimo é uma lei nacional que explica que quando o preço no mercado cair abaixo do mínimo, o governo tem que comprar ou compensar a diferença. O governo não tinha dinheiro para fazer isso aí, então o preço, digamos, o custo era, eu não lembro dos números exatos, mas mais ou menos assim, era R$9, o custo de um saco de milho foi vendido a R$7. O que aconteceu? Duas coisas simultâneas. Primeira coisa, todo mundo que criava frango, galinha para pôr ovo, ou porco, para tirar leite, todo mundo que tinha animais que dependiam fundamentalmente do milho, aumentaram as granjas. Explodiram. Muito mais frango, muito mais galinha, muito mais porco, muito mais vaca. Por quê? Porque o milho estava barato demais, então era rentável. Na outra mão, os produtores não plantaram milho, porque o preço era muito barato. Ninguém ganhava dinheiro com milho. Quando nós chegamos em 2003, não tinha milho, e tinha um mundo de frango, porco e galinha passando fome porque não tinha milho. Vamos importar milho. Não podia, porque naquele ano, naquele tempo ainda, o transgênico era proibido no Brasil. E todo o milho que havia no mundo, Argentina, Estados Unidos, Canadá, era transgênico. Então, nós tínhamos uma fome dramática de milho e até soja para dar para as criações, e não podia importar, porque a lei não permitia. Fazer o quê? Não tinha o que fazer. O que eu fiz? Chamei todo mundo, falei, gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma segunda safra de milho, né, era quase tudo safra de verão. A safra de milho era pequenininha, chamava safrinha. Uma segunda safra de milho e vamos, em 4 meses, resolver o problema, 3, 4 meses resolver o problema. Fiz um grande projeto, plantamos milho e colhemos daquele ano 13 milhões de toneladas de milho safrinha. Acabou o problema, resolveu o problema. Daí para frente, hoje, a safrinha, não é mais safrinha, é safrona, é a segunda safra, é hoje 2/3 do volume da safra de milho no Brasil. Equilibrou-se o problema com a tecnologia simples, fazer 2 safras por ano, em vez de uma safra só. Então, não tem mais o que fazer. O comércio agrícola é vaso comunicante. Você tem os preços determinados pelo mercado global, fundamentalmente por causa da Bolsa de Chicago, Bolsa de Nova York, que determina os preços globais, e o resto depende de logística e estrutura para distribuição. E o preço varia com câmbio e com oferta e demanda. Não tem o que fazer. Eu acho que o governo fez o que ele podia fazer. Tirou a tarifa de soja e milho, mas não tem muito soja e milho no mundo para resolver o problema. Aí tem um problema. Aí você fala, bom, tem que fazer estoque. Vamos fazer estoque. Não, vamos fazer estoque. A China, por exemplo, a China tem estoque. A China tem uma produção de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. E qual é o conceito por trás do estoque de alimentos? Chama-se segurança alimentar. Um homem com fome é um homem bravo. Um homem com um filho com fome é um revolucionário. Milhões de homens com filho com fome são um exército que derruba o governo. Então, a segurança alimentar é um fator determinante para a estabilidade política e social de qualquer país. E é, assim, um fator determinante de ação de governo. A China faz isso com muita competência. Agora, nós não temos problema, nós temos 2 safras por ano, viramos o ano inteiro produzindo, a agricultura não para nunca no Brasil, não temos problema. Então, fazer estoque no Brasil é caro e estraga o estoque, porque aconteceu em 2003 e agora. Ou seja, em 17 anos aconteceu uma vez só. Aconteceu uma vez, 2003, agora outra vez. Então, você ficar com o milho guardado 17 anos,
vai apodrecer, vai estragar e custar caro armazenar. Então, ou seja, não é eficiente. Não é eficiente. O que é eficiente, isso sim, é uma política pública do governo financiar estocagem do setor privado. Aí, você tem a granja, que tem a produção de galinha, de pintinho, de leitão, ele pode ter o armazém dele e fazer o estoque que garanta a atividade dele ao longo do ano para chegar no outro ano. Mas não o governo fazer estoque. E não tem cabimento isso aí. Agora, o governo pode financiar a estocagem. Isso é um tema que é possível ser feito e ajuda, em parte, o problema de desabastecimento. Você falou da China. A China é um dos maiores compradores dos produtos do agro brasileiro. O maior. É o maior? O maior. Disparado. O presidente Bolsonaro, desde o começo do coronavírus, adotou a mesma fórmula que o Donald Trump de chamar o vírus de vírus chinês. E agora disse que não compra a vacina chinesa, que é a Coronavac, que está sendo desenvolvida no Butantan. Esse tipo de declaração pode atrapalhar os negócios? Não sei se pode, acho que até pode, né? Mas deixa eu falar sobre a China para você, que é uma coisa extraordinária. Há 20 anos, no ano 2000, há 20 anos atrás, o agronegócio brasileiro exportou 21 bilhões de dólares. 21 bilhões de dólares. E a China foi responsável pela compra de 2,7% disso. Ou seja, a China, no ano 2000, comprou 560 milhões de dólares do Brasil. 560 milhões de dólares do Brasil. No ano passado, nós exportamos 97 bilhões de dólares. E a China comprou 32%. Ou seja, 30 bilhões de dólares. Imagina isso, minha nega. Imagina isso, Mara. Nós, em 19 anos, saímos de 550 milhões de dólares para 30 bilhões de dólares exportados para a China. É um negócio absolutamente alucinante. Ninguém consegue se preparar para isso. É que o Brasil tem uma agricultura realmente espetacular, consegue se adaptar a esse processo e rapidamente aumentar as exportações, sem que deixar de exportar para outros países. Ao contrário, aumentou para a Ásia inteirinha, para o Oriente Médio, países árabes. Todo mundo quer emergente. Por quê? Porque os países emergentes são aqueles que a população cresceu mais e a renda per capita cresceu mais. Também houve, no começo do governo, uma certa... algumas falas do nosso chanceler de que a China era um país comunista, era melhor exportar para os Estados Unidos, exportar para outros países da União Europeia, tal coisa. O Brasil é grande demais. O Brasil não pode fazer reserva de mercado para nenhum país, não pode nem negar a exportação para quem quer comprar e nem privilegiar o outro para exportar. O Brasil tem que estar aberto para o mundo inteiro. Isso é uma democracia liberal fantástica e agrícola. Agrícola, poderosa. Nós não podemos deixar de exportar para ninguém. Então, a gente espera que nós dê um reflexo nesse problema aí. Não pode misturar coronavírus com soja e carne. O governo Lula surfou na onda desse crescimento chinês, enfim, as exportações brasileiras, o preço de trocas deu um salto, enfim, foi extremamente importante para a economia brasileira esse crescimento chinês, né? Que você mostrou aí como chega até hoje. A minha pergunta porque o Brasil também é importante para a China como fornecedor, né? Como você falou, a gente tem preços competitivos, produção, enfim, alta tecnologia, produtos de boa qualidade, e agora, principalmente com o dólar, preços muito competitivos. Quer dizer, o Brasil também é um fornecedor importante para a China. Minha pergunta é, o que pesa mais? Quer dizer, o governo chinês, quando escuta o presidente falar isso, o ministro falar aquilo, os filhos do presidente saírem também falando coisas, eles dão bola para isso ou não? Pesa mais o fato do Brasil ser um fornecedor importante? Mara, eu não sei responder para você, que eu não sou chinês, não, mas eu entendo essa coisa da seguinte forma. Na roça tem um ditado assim: uma mão lava a outra e as duas lavam a cara, né? A verdade é o seguinte: a China é um mercado comprador vigoroso, gigantesco, e o Brasil é um mercado vendedor vigoroso, gigantesco. Então, aí junta a fome com a vontade de comer. Nós somos complementares, literalmente complementares. Eu produzo e eles compram. É uma coisa... os dois precisam, um precisa do outro. Ou seja, o governo brasileiro não precisa criar atrito nessa relação que está fluindo, né?
Nem atrito, nem a favor, nem contra. Vamos exportar para todo mundo. Eu quero exportar para todo mundo. Os Estados Unidos, eu quero exportar para os Estados Unidos também. A União Europeia é fundamental para nós, Brasil e Mercosul. O acordo União Europeia e Mercosul é fundamental, vai gerar bilhões de dólares a mais todo ano de exportações e importações. O mercado, o comércio vai fluir, vai ter riqueza, renda, emprego para o Brasil inteirinho, para o Mercosul inteirinho. É bom para todo mundo, né? Então, e também para o Vietnã, ou também para a Tailândia, não importa se o governo é uma ditadura de esquerda, ditadura de direita, não importa. O que importa é que tem demanda, comprador que paga o que vale o nosso produto, porque ele vale mesmo. Roberto, para encerrar, você participou de governos, você é um líder do setor, é um produtor importante, tem um peso importante e em todos esses governos que o Brasil viveu aí desde da redemocratização, você teve algum governo que tivesse tantas declarações assim infelizes para o agronegócio, enfim, que criasse problemas para o agronegócio e questões de meio ambiente que criasse problemas para o agronegócio, como a gente está vendo agora? Não, eu não sei se... Acho que não. Mas esse governo é o pior governo para o agronegócio? Não, ao contrário, tem ajudado muito o agronegócio, tem trabalhado positivamente para o agronegócio. A Tereza Cristina, ela defende o agro com ele dele. O próprio ministro Paulo Guedes é um defensor do agronegócio. Para você ter uma ideia, eu sempre achei... Tudo bem, eu entendo. Eu até falo que a ministra devia ganhar insalubridade, porque ela sai correndo para desfazer um monte de mal-estar que vai sendo criado pelo ministro do Meio Ambiente, pelo ministro das Relações Exteriores, pelo próprio presidente, não só com declarações, mas também com falta de atitudes, por exemplo, na questão do meio ambiente. Eu acho que o que importa mesmo é a ação concreta do governo em relação à agricultura. E essa é positiva, seja pelo Paulo Guedes, seja pelo ministro Tarcísio de Freitas. Olha, o maior problema do agro brasileiro há 20 anos é logística. É de longe o maior problema. Esse homem está fazendo um trabalho extraordinário em 2 anos de governo. Extraordinário. Se ele ficar mais 5 anos lá, ninguém segura. Vamos exportar até chip computador para a China também. Então, o que o governo está fazendo como um todo em prol do agro é positivo. Mara, eu não vou meter o pau no governo. Eu já passei da idade de meter o pau no governo. Eu nem elogio, nem meto o pau no governo. E eu não sou líder de coisa nenhuma. Eu já fui presidente de entidade de classe. Hoje eu sou acadêmico e sou apenas um palpiteiro. Eu não represento mais ninguém nesse processo, não. Sou um velho acadêmico. Velho. Infelizmente. Aliás, isso é uma coisa interessante, viu? O Brasil, todo mundo me pergunta lá fora, o Brasil, como é que você explica essa explosão do Brasil maravilhosa na agricultura? São 4 fatores. 3 internos e 1 externo. Os 3 externos. Primeiro, tecnologia. Aqui eu podia ficar... Eu sou engenheiro agrônomo, agricultor, então eu falar sobre isso, eu ficar uma semana sobre tecnologia com você. Outro, terra disponível. Ninguém tem o que nós temos. O Brasil ainda tem 66% do território coberto com essa alternativa. Ainda tem 2/3 do território. Nenhum país do mundo tem isso aí. É um país grande que nenhum. E terceiro, gente. Gente capaz. Olha, eu dei aula 34 anos na Universidade Estadual da Unesp, lá em Escola de Agronomia. Mara, eu queria que você tivesse ido comigo lá. Bom, claro que você não podia ter ido lá. Eu comecei a dar aula há 50 anos. Eu tinha 5% de alunas. Hoje tem 50% de alunas. E essas moças são brilhantes, aplicadas, estão ganhando em toda a escola de agronomia do Brasil todos os primeiros prêmios, na área de gestão, na área de administração, e estão indo para as fazendas, cooperativas, agronegócio. Você precisa ver que meninada extraordinária que tem. Então nós temos isso, ó, tecnologia, gente e terra, interno. E externo, demanda. O que fez isso acontecer são esses 4 fatores juntos. Ninguém segura isso. O Brasil é uma potência alimentar e ambiental. Esses seus interlocutores internacionais, para a gente fechar, esses seus interlocutores internacionais que te perguntam isso, eles hoje perguntam o quê? Eles perguntam sobre a questão ambiental e sobre as declarações do presidente, dos ministros? Não. Eles perguntam como é que vai ser o ano que vem. Vai produzir bastante o ano que vem também? Como é que vai ser o custo? Né? E a pergunta que vale 10 bilhões de dólares. Qual vai ser o câmbio ano que vem? Voilà. C'est une question impossible de répondre.
Há uma projeção de safra recorde de soja, novamente você falou um pouco sobre isso. A questão climática, né, de possibilidade de falta de chuva, essa questão ambiental, qual é a sua expectativa? Você acha que vai se confirmar essa safra recorde? Ainda é cedo. Nós já estamos em meados de outubro, ainda é cedo para dizer isso aí. Daqui a um mês eu te respondo com mais clareza. Mas tem uma informação que coloca uma nuvenzinha no horizonte. Está atrasada a chuvarada. Está atrasada. Como é que funciona a agricultura brasileira de grãos? Todo mundo planta soja em outubro, novembro, tira em janeiro, fevereiro e planta milho. Planta milho de safrinha, segunda safra de milho, tá certo? Quando atrasa o plantio de soja, atrasa a janela de milho. Porque aí você vai correr o risco. Se você plantar mais tarde o milho, chega de maio em diante e não chove. Aí vai atrapalhar a cultura do milho. Então, já está atrasando um pouquinho o plantio de soja. É significativo? Não ainda. Mas mais 10 dias vai ficar significativo. Então, hoje, eu diria que não há nenhuma preocupação com relação ao abastecimento do ano que vem, a produção do ano que vem. Vai ser recorde mesmo. Mas, ficar mais 10, 15 dias sem chover no sertãozão aí, pode atrapalhar, pode estreitar a janela do milho. E se faltar chuva para o milho lá na frente, pode perturbar esse processo. Agora, muito mais importante que isso, Mara, mas muito mais importante é o câmbio. Esse é o grande fator. Porque o ano passado nós fazemos com um câmbio abaixo de 5. Estamos colhendo um câmbio acima de 5. Ótimo para nós. Fazer um custo menor e um câmbio que já ajudou a vender na maior das tranquilidades. Vendemos até que nunca vendemos antes. Agora estão plantando com um câmbio alto. E o câmbio do ano que vem, como é que vai ser em junho do ano que vem? Se ele cair muito, aí sim pode ter um sinal de alerta, não para a sociedade brasileira, não para a exportação, mas para a renda rural. E aí pode ser uma coisa mais problemática para o futuro. Mas essa equação muda e o que gerou lucro vai gerar prejuízo, né? Muda de um ano para o outro, né? Depende do câmbio. Né? E o câmbio, como diz o Delfim Neto, é uma invenção do demônio para desmoralizar economista. Né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Roberto, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente e pelas informações. Obrigada, viu? É um prazer, Mara. Obrigado a você.